Você já sentiu aquela inquietação inexplicável? Aquela sensação no estômago que te diz que algo não está certo com uma pessoa na sua vida? Talvez você tenha notado padrões repetitivos, sonhos perturbadores ou coincidências que parecem querer te dizer algo importante. Você não está imaginando coisas. Segundo Carl Jung, um dos psicólogos mais profundos e influentes da história, o universo constantemente nos fala, nos envia sinais quando precisamos nos afastar de alguém que já não contribui para nosso crescimento pessoal. Jung descobriu que nossa psique está conectada a algo maior, um inconsciente coletivo que transcende nossa individualidade. E quando essa conexão detecta algo que ameaça nosso bem-estar, ela começa a se manifestar por meio de avisos sutis, mas persistentes. Isso não é superstição nem coincidência. São manifestações da nossa própria sabedoria interior se comunicando conosco. Pense por um momento. Quantas vezes você ignorou esses sinais só para descobrir, meses ou anos depois, que deveria ter prestado atenção? Jung nos ensinou que ignorar essas mensagens não é um ato de coragem, mas uma negação da nossa própria natureza intuitiva. Quando o universo te envia avisos para te afastar de alguém, não é um capricho. É um chamado à autoproteção e ao crescimento pessoal. Mas como reconhecer esses avisos? Como distinguir entre um medo passageiro e um verdadeiro sinal de alerta? Vamos explorar juntos as sinais que Jung identificou como manifestações genuínas do nosso inconsciente tentando nos proteger. O primeiro sinal, e talvez o mais comum, é aquela sensação física inexplicável que surge quando você está perto de certa pessoa. Jung a chamava de a sabedoria do corpo. Seu corpo literalmente reage a energias que sua mente consciente ainda não consegue processar. Talvez você sinta um nó no estômago, tensão nos ombros ou até mesmo um cansaço repentino. Esses não são sintomas aleatórios, são respostas biológicas a uma ameaça sutil que seu inconsciente já detectou. Você já passou um tempo com alguém e depois se sentiu inexplicavelmente exausto, como se tivessem sugado toda a sua energia? Jung descrevia esse fenômeno como um intercâmbio energético desequilibrado. Algumas relações, em vez de nos nutrir, nos esvaziam. E seu corpo, esse sábio guardião, está te avisando por meio de sinais físicos concretos. Não é por acaso que você se sente assim. É um alerta que merece sua atenção. O segundo sinal vem dos seus sonhos. Jung dedicou grande parte da sua vida ao estudo dos sonhos, considerando-os o caminho real para o inconsciente. Quando você sonha repetidamente com situações de perigo, conflito ou até símbolos de traição relacionados a uma pessoa específica, seu inconsciente está processando informações que sua mente consciente resiste em aceitar. Esses sonhos nem sempre são literais. Muitas vezes, eles usam símbolos. Talvez você sonhe que está em uma casa que desmorona, enquanto essa pessoa apenas observa sem fazer nada. Ou talvez ela apareça como uma figura distorcida, irreconhecível, mas inquietante. Jung nos ensinou que esses símbolos são a linguagem natural do nosso inconsciente, e devemos aprendê-los a interpretar, não como fantasias aleatórias, mas como mensagens codificadas que contêm verdades profundas sobre nossas relações. O terceiro sinal se manifesta por meio de sincronicidades, aqueles eventos aparentemente casuais, mas significativos, que parecem querer nos comunicar algo. Jung criou esse termo para descrever coincidências significativas, que não podem ser explicadas apenas por causalidade. Quando o universo quer te alertar sobre alguém, essas sincronicidades começam a aparecer. Talvez você ouça repetidamente conversas sobre traição ou relações tóxicas logo após pensar nessa pessoa. Ou encontre informações reveladoras em momentos inesperados. Jung acreditava que essas coincidências não são acidentais. São manifestações de uma ordem mais profunda que conecta nossa realidade interna ao mundo exterior.
São como pequenos empurrões do universo dizendo: preste atenção, isso é importante. O quarto sinal é mais sutil, mas igualmente poderoso: a dissonância cognitiva. É aquela sensação desconfortável de contradição entre o que alguém diz e o que realmente faz. Jung descrevia isso como uma forma de nosso inconsciente detectar inconsistências antes que nossa mente consciente pudesse racionalizá-las. Quando você sente persistentemente que algo não se encaixa com alguém, não está sendo paranoico. Está captando sinais que sua mente racional talvez ainda não consiga articular. Essa dissonância se manifesta como uma sensação de confusão após interagir com essa pessoa. Você se pergunta se entendeu direito, se talvez o problema seja você. Jung nos ensinou que essa confusão não é fraqueza, mas um sinal de que sua intuição está tentando te comunicar algo importante sobre essa relação. O quinto sinal está relacionado à sua identidade. Jung falava do processo de individuação como o caminho para nosso verdadeiro eu. Quando uma relação constantemente te faz sentir que precisa se diminuir, mudar aspectos fundamentais da sua personalidade ou abandonar seus valores para manter a paz, o universo está te avisando que essa pessoa pode estar bloqueando seu processo de individuação. Você já se pegou agindo de maneiras que não reconhece quando está com certa pessoa? Fala diferente, pensa diferente, até seus valores parecem se distorcer na presença dela? Jung nos alertava que esse é um dos avisos mais claros de que uma relação não está alinhada com nosso verdadeiro ser. Mas talvez o sinal mais revelador seja o sexto: a aparição da sombra. Jung definiu a sombra como aqueles aspectos de nós mesmos que reprimimos ou negamos. As pessoas das quais precisamos nos afastar muitas vezes ativam nossa sombra de forma intensa, provocando reações desproporcionadas ou comportamentos que normalmente não teríamos. Se você se vê inexplicavelmente irritado, defensivo ou até agindo de forma destrutiva em resposta a alguém, pode ser que essa pessoa esteja ativando aspectos não resolvidos da sua sombra. Isso não significa que você deva se culpar. Significa que essa relação está tocando feridas profundas que precisam de cura, não de mais trauma. O sétimo sinal vem do seu círculo social. Jung reconhecia a importância da validação externa na nossa percepção da realidade. Quando pessoas que realmente se preocupam com você começam a expressar preocupação sobre sua relação com alguém, é importante ouvir. Não se trata de fofocas ou rumores, mas de observações honestas de quem pode ver o que você, por estar muito envolvido na situação, talvez não consiga perceber. Muitas vezes, nossos amigos e familiares notam mudanças em nós que não conseguimos ver. Eles dizem que você parece mais apagado, mais ansioso ou menos você mesmo. Jung nos ensinou a valorizar esse feedback como parte do nosso processo de autoconhecimento. O universo às vezes usa as pessoas ao nosso redor como mensageiros de verdades que precisamos ouvir. O oitavo sinal é talvez o mais difícil de reconhecer: a racionalização excessiva. Quando você se pega constantemente explicando, justificando ou minimizando o comportamento de alguém, é um sinal claro de que algo não está certo. Jung observou que quanto mais elaboradas são nossas racionalizações, mais forte é o sinal que estamos tentando ignorar. Ele tem boas intenções. Está passando por um momento difícil. Ninguém é perfeito. Essas justificativas, embora possam ter um fundo de verdade, muitas vezes são mecanismos de defesa para evitar enfrentar uma realidade dolorosa. O universo está te enviando um aviso por meio da sua própria necessidade de construir explicações cada vez mais complexas para comportamentos que, no fundo, você sabe que são inaceitáveis. O nono sinal se manifesta por meio de sincronicidades negativas. Jung observou que, quando uma relação não é saudável, problemas aparentemente desconexos começam a surgir em outras áreas da sua vida. Pode ser que sua saúde comece a piorar sem explicação médica clara,
que surjam dificuldades financeiras inesperadas ou que outras relações comecem a se desgastar. Essas sincronicidades negativas não são punições nem coincidências. São manifestações de um desequilíbrio energético profundo na sua vida. É como se o universo estivesse te dizendo: essa relação está criando um desequilíbrio que afeta todas as dimensões da sua existência. O 10º sinal vem da sua intuição mais profunda, o que Jung chamava de função transcendente. É aquela voz interior que, quando você consegue silenciar o barulho externo e seus próprios medos, fala com clareza sobre o que você realmente precisa. Não é impulsiva nem reativa, é calma, clara e consistente. Para ouvir essa voz, Jung recomendava práticas como meditação, escrita reflexiva ou simplesmente momentos de solidão contemplativa. Quando você dedica tempo regularmente para ouvir sua sabedoria interior, os avisos do universo se tornam mais evidentes, menos ambíguos. Você deixa de se perguntar se deveria se afastar de alguém. Você simplesmente sabe, com uma certeza que transcende a dúvida. Reconhecer esses sinais é apenas o primeiro passo. O verdadeiro desafio vem depois. Agir de acordo com eles. Jung entendia que se afastar de alguém, especialmente alguém importante na nossa vida, raramente é fácil. Há apegos emocionais, dependências práticas, medos profundos de rejeição ou solidão que podem nos manter em relações que sabemos que já não nos servem. O medo mais comum é o de ficar sozinho. Jung nos lembra que há uma diferença fundamental entre solidão e isolamento. A solidão consciente, aquela que experimentamos quando escolhemos nos afastar de relações tóxicas, não é um castigo, mas um espaço sagrado de reconexão conosco mesmos. É nessa solidão que finalmente podemos ouvir nossa voz autêntica, aquela que estava tentando nos alertar. Outro medo vem do que Jung chamava de complexos. Essas agrupações de pensamentos e emoções carregadas que se formam em torno de experiências traumáticas. Se no seu passado você viveu abandono ou rejeição, se afastar de alguém pode ativar esses complexos, fazendo você sentir como se estivesse revivendo aquele dor original. Reconhecer isso é crucial para não confundir o medo, baseado em traumas passados, com intuições presentes. Mas e se eu estiver errado? Você se pergunta. Essa dúvida é natural e, na verdade, saudável quando equilibrada. Jung valorizava a dúvida como parte do processo de discernimento, desde que ela não se tornasse paralisante. A chave é distinguir entre a dúvida reflexiva, que te convida a examinar seus motivos e percepções, e a dúvida autoderrotista, que apenas busca te manter em uma situação familiar, mesmo que prejudicial. Como saber se você está agindo com clareza ou com medo? Jung sugeria observar seus sonhos, suas sincronicidades e, acima de tudo, seu corpo. Quando a decisão de se afastar vem de um lugar de verdade interior, eventualmente você sente um tipo de alívio físico, como se um peso fosse tirado dos seus ombros. Essa sensação de paz, embora misturada com a tristeza natural da perda, é um indicador poderoso de que você está no caminho certo. O processo de se afastar raramente é linear. Jung entendia que relações significativas fazem parte da nossa estrutura psíquica, e desfazer esses laços exige tempo e consciência. Você pode ter momentos de clareza seguidos por períodos de dúvida intensa. Isso não significa que a decisão esteja errada. Significa que você está no processo normal de desapego emocional. É importante lembrar que, segundo Jung, se afastar de alguém nem sempre significa cortar todo o contato abruptamente. Embora, em casos de abuso, isso possa ser necessário para sua segurança. Às vezes, significa estabelecer limites mais claros, reduzir o investimento emocional ou transformar a natureza da relação. O universo nem sempre pede ações drásticas, às vezes pede ajustes substanciais. Há algo libertador em reconhecer que o universo, por meio desses sinais, está te convidando a uma vida mais autêntica.
Jung acreditava firmemente que cada relação que termina ou se transforma abre espaço para novas conexões mais alinhadas com quem você está destinado a ser. Não é coincidência que, depois de se afastar de alguém que consumia sua energia, muitas vezes apareçam pessoas que nutrem seu espírito de maneiras que você nunca imaginou possíveis. Essa expansão não acontece por mágica, mas pelo que Jung chamava de lei da compensação psíquica. Quando você libera a energia que estava presa em uma relação desequilibrada, essa mesma energia se redireciona para oportunidades de crescimento. É como se o universo estivesse esperando você criar o espaço necessário para trazer novas experiências à sua vida. Jung também nos alertou sobre o perigo da identificação projetiva nas nossas relações. Muitas vezes, as pessoas que mais nos perturbam são aquelas em quem projetamos inconscientemente aspectos não reconhecidos da nossa própria sombra. Antes de se afastar definitivamente de alguém, vale a pena se perguntar: o que essa pessoa me mostra sobre mim mesmo que eu talvez não queira ver? Essa reflexão não significa que você deva manter relações tóxicas como um exercício de crescimento pessoal. Pelo contrário, sugere que o processo de se afastar pode ser também uma oportunidade de autorreflexão profunda. Que padrões você tem repetido nas suas relações? Que necessidades não atendidas você está tentando suprir por meio dos outros? Essas perguntas, enfrentadas com honestidade, podem transformar a experiência de afastamento em um poderoso catalisador para sua evolução pessoal. Há uma sabedoria no tempo do universo. Às vezes, os avisos para se afastar de alguém começam de forma sutil e só se intensificam quando você ignora os primeiros sinais. Outras vezes, chegam como revelações repentinas que transformam sua percepção em um instante. Jung nos ensinou a respeitar esse timing, confiando que os avisos chegam exatamente quando estamos prontos para recebê-los, mesmo que inicialmente não nos sintamos preparados para agir sobre eles. Um dos sinais mais paradoxais, mais reveladores, é o que Jung chamava de sombra positiva. Às vezes, o que nos atrai obsessivamente para alguém são precisamente as qualidades que precisamos desenvolver em nós mesmos. A atração se torna dependência quando tentamos acessar essas qualidades apenas por meio da outra pessoa, em vez de cultivá-las internamente. O universo pode te enviar avisos não porque a outra pessoa seja ruim para você, mas porque chegou a hora de integrar essas qualidades que você admira, torná-las suas em vez de depender do reflexo delas em outra pessoa. Esse tipo de afastamento não vem do rejeição, mas do crescimento, da necessidade de se tornar uma versão mais completa de si mesmo. Também é importante considerar o que Jung chamava de função inferior da nossa personalidade. Todos temos áreas em que somos mais vulneráveis, aspectos menos desenvolvidos da nossa psique. Algumas relações parecem desenhadas justamente para explorar essas vulnerabilidades. Não porque a outra pessoa seja necessariamente mal intencionada, mas porque há uma ressonância inconsciente entre os padrões dela e nossos pontos cegos. Quando o universo te envia avisos para se afastar de alguém, pode estar te protegendo de uma dinâmica que continuamente te mantém preso na sua função inferior, impedindo você de desenvolver esses aspectos mais fracos da sua personalidade que precisam de atenção e crescimento. Outro conceito fundamental na psicologia junguiana é o da inflação psíquica, aquela sensação de poder, especialidade ou grandiosidade que às vezes experimentamos em certas relações. Paradoxalmente, as relações das quais mais precisamos nos afastar são frequentemente aquelas que temporariamente nos fazem sentir mais que humanos, seja pela intensidade das emoções ou pela natureza do vínculo. Jung alertava que esse tipo de inflação sempre precede uma queda, um retorno doloroso à realidade. Quando o universo te envia avisos para se afastar no meio de uma relação que te faz sentir extraordinariamente especial, você pode estar recebendo um aviso compassivo sobre o colapso inevitável que se aproxima se continuar nesse caminho.
A verdadeira prova desses avisos universais está em como você se sente depois de dar o passo de se afastar. Jung observou que decisões alinhadas com nosso verdadeiro ser produzem o que ele chamava de efeito do tesouro difícil de alcançar. Uma sensação de conquista interior, de ter superado um obstáculo significativo e ganhado algo valioso no processo. Você pode sentir tristeza, até dor pela perda, mas, sob essas emoções temporárias, há uma sensação inegável de correção, de estar no caminho certo. Muitas vezes, só depois de criar distância conseguimos ver claramente o que estava acontecendo em uma relação. Jung chamava isso de a perspectiva da águia. Essa capacidade de se elevar acima da situação imediata e contemplar o quadro completo. Os avisos do universo às vezes são incompreensíveis, justamente porque estamos muito imersos na dinâmica para ver seu verdadeiro impacto em nossas vidas. Há uma responsabilidade ética em ouvir esses avisos. Jung acreditava profundamente no princípio de não causar dano, tanto a si mesmo quanto aos outros. Às vezes, se afastar de alguém não é apenas o melhor para você, mas também para a outra pessoa. Ao se recusar a participar de dinâmicas doentias, você oferece a ambos a chance de encontrar relações mais autênticas e equilibradas. Isso nos leva a um dos conceitos mais profundos de Jung, a individuação como responsabilidade coletiva. Cada vez que você tem a coragem de seguir os avisos do universo e se afastar de relações que não apoiam seu crescimento, você não está apenas se ajudando, está contribuindo para a evolução consciente de toda a humanidade. Como Jung dizia, o que não se torna consciente se manifesta em nossas vidas como destino. Ao escolher a consciência em vez da familiaridade, você está mudando não apenas seu destino, mas influenciando positivamente o de quem está ao seu redor. Esse processo de atender aos avisos universais faz parte do que Jung chamava de a jornada do herói. Essa travessia arquetípica que todos somos chamados a empreender em algum momento de nossas vidas. O herói não é aquele que nunca sente medo, mas aquele que avança apesar do medo, que escuta o chamado interior, mesmo que isso signifique abandonar o conhecido e se aventurar em território desconhecido. Você está experimentando algum desses sinais na sua vida agora? Talvez enquanto ouve isso, uma pessoa específica venha à sua mente. Talvez você reconheça padrões que tem ignorado, justificado ou minimizado. Esse reconhecimento não é coincidência, é seu inconsciente respondendo à verdade que você está ouvindo. O próximo passo exige coragem. Jung nos lembrava que sua visão só ficará clara quando você puder olhar dentro do seu coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. É hora de olhar para dentro, de ouvir esses avisos que você tem recebido e perguntar com honestidade: o que eu preciso fazer com essa informação? Você não está sozinho nesse processo. Jung entendia que, embora o caminho para a autenticidade às vezes pareça solitário, ele é, na verdade, parte de uma experiência humana universal. Milhões de pessoas ao redor do mundo estão enfrentando decisões semelhantes, ouvindo seus próprios avisos, encontrando coragem para criar vidas mais alinhadas com sua verdadeira natureza. Essa comunidade, esse espaço que criamos juntos, é um lembrete de que sua jornada importa. Suas decisões, seu crescimento, sua coragem para ouvir os avisos do universo não são apenas para você. São uma luz para outros que talvez estejam um passo atrás no mesmo caminho. Lembre-se de que o tempo é o recurso mais valioso que você tem. Cada dia que você passa ignorando os avisos do universo é um dia a menos vivendo na sua verdade. Jung nos alertou que a neurose é sempre um substituto do sofrimento legítimo. Ou seja, a dor de permanecer em uma relação que não te serve mais acabará se transformando em sintomas mais complexos e difíceis de lidar do que a dor temporária da separação. A natureza insiste no equilíbrio. Quando uma relação consome mais energia do que gera,
Quando te deixa constantemente vazio, em vez de nutrido, o universo começará a enviar avisos cada vez mais claros, até que você não consiga mais ignorá-los. Isso não é uma vingança cósmica, mas uma lei natural. Todo sistema busca equilíbrio, incluindo o sistema complexo das suas relações. É fascinante observar como, depois de atender a esses avisos e dar o passo de se afastar, muitas vezes você experimenta o que Jung chamava de sincronicidades positivas. Eventos aparentemente casuais que confirmam que você tomou a decisão certa. Uma oportunidade inesperada, um encontro significativo, até uma melhora repentina na sua saúde ou bem-estar. O universo tem formas de te mostrar que você está no caminho certo. Talvez o mais transformador de todo esse processo seja descobrir que os avisos do universo nunca foram realmente sobre a outra pessoa. Foram sobre você, sobre seu crescimento, seu potencial, seu caminho único. Jung nos ensinou que tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a um entendimento de nós mesmos. As pessoas das quais precisamos nos afastar muitas vezes foram nossos maiores mestres, nos mostrando exatamente onde precisamos curar, crescer e nos transformar. Há algo profundamente libertador em reconhecer que você não precisa de justificativas elaboradas para se afastar de alguém. Não precisa provar que eles são ruins ou que te prejudicaram irreparavelmente. A simples verdade de que sua energia, sua paz mental, seu eu autêntico, não conseguem florescer nessa relação é motivo suficiente. Jung acreditava firmemente na soberania do indivíduo sobre seu próprio caminho de vida, e isso inclui o direito sagrado de escolher conscientemente com quem compartilhamos nossa energia vital. Se você está nesse ponto de decisão agora, se reconheceu os avisos, mas ainda hesita em agir, lembre-se das palavras de Jung. Conheço todas as razões para não fazer o que meu coração me pede, e ainda assim devo fazê-lo. Às vezes, a lógica, as justificativas e as considerações práticas devem se curvar à sabedoria mais profunda da sua intuição. O universo está te enviando avisos porque sabe quem você realmente é e o que você precisa para florescer. Não porque quer te punir ou te privar de conexões, mas porque há um plano maior para a sua vida, um destino que só pode se manifestar quando você tem a coragem de criar espaço para ele. Te convido a tirar um momento agora. Feche os olhos se puder, respire fundo e se pergunte: quais avisos eu tenho ignorado? Que relação na minha vida está consumindo mais energia do que me dá? Que passo, por menor que seja, eu posso dar hoje para honrar esses avisos? A resposta já está dentro de você. Sempre esteve. E quando você decidir ouvi-la, quando tiver a coragem de agir baseado na sua verdade interior, descobrirá que o universo estava esperando esse momento para te mostrar possibilidades que você nem conseguia imaginar enquanto estava preso ao familiar. Esse não é o fim da sua história, é apenas o começo. Um começo que só é possível quando você reconhece e honra os avisos que o universo tem te enviado. A vida que te espera do outro lado dessa decisão é infinitamente mais rica, mais autêntica e mais alinhada com seu verdadeiro propósito do que você pode imaginar agora. Se essa mensagem te tocou, se você sentiu aquela faísca de reconhecimento enquanto ouvia, não é coincidência. Sua presença aqui, neste exato momento, é uma daquelas sincronicidades significativas que Jung descreveu. O fato de essa mensagem ter chegado até você agora é, em si, um aviso do universo. Te encorajo a compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que pode precisar ouvi-lo. Às vezes, somos o instrumento por meio do qual o universo envia avisos aos outros. Seu simples ato de compartilhar pode ser exatamente o sinal que alguém estava esperando, para encontrar a coragem de fazer uma mudança necessária na vida. Deixe nos comentários sua experiência. Você já recebeu avisos do universo? Como eles se manifestaram? O que mudou na sua vida quando você finalmente decidiu ouvi-los? Sua história não é valiosa apenas para você.
É uma luz que ilumina o caminho para outros que talvez estejam onde você já esteve um dia. E se você ainda não fez isso, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações. Juntos, estamos criando uma comunidade de pessoas comprometidas em viver vidas autênticas, ouvindo a sabedoria do universo e tendo a coragem de agir de acordo. Lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Cada passo que você dá em direção à sua verdade inspira outros a fazerem o mesmo. E nesse ato aparentemente pessoal de ouvir os avisos do universo, você está contribuindo para um despertar coletivo que o mundo desesperadamente precisa. Obrigado por estar aqui, por ouvir, por permitir que essas palavras ressoem com sua verdade interior. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos explorando juntos as profundezas da sabedoria junguiana e como aplicá-la para criar vidas mais conscientes, autênticas e plenas. Sua intuição te trouxe até aqui. Confie nela para te guiar também no que está por vir. O universo está falando com você. Você está pronto para ouvir?